Foi em Nova Rosa da Penha, no Espírito Santo, que um homem de 31 anos, após ler o livro do Apocalipse, entendeu que era um guerreiro de Deus e que todo o mundo estava condenado, exceto ele. Foi com esse pensamento que assassinou brutalmente a própria filha e disse à esposa que deveria comer a carne da filha. Quando questionado pelos repórteres, ele disse: Deus me disse que estão todos condenados, e eu não a matei, pois ela já estava morta. Foi a vontade de Deus. De fato, uma história horrível, mas se cada um tem a sua própria interpretação da Bíblia, o que nos faz pensar que estamos certos e ele errado. Na Idade Média, a Igreja era suprema. O Papa, reconhecido como representante de Deus na Terra. Contudo, a paralisia espiritual prevalecia naqueles tempos. As pessoas tinham medo de se expressar, pois falar contra a Igreja era considerado heresia. Os hereges eram julgados pela Santa Inquisição. Quase todos os julgados eram torturados e mortos. E a Igreja seguia dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. Toda a Igreja alega ter a verdade e suas interpretações vindas do Espírito Santo. Mas qual delas está dizendo a verdade? A primeira pergunta que devemos fazer é: por que existem tantas denominações cristãs diferentes? São catalogadas mais de 30 mil denominações cristãs. Todas dizem que o Espírito Santo opera de maneira sobrenatural, revelando-lhes a palavra de Deus. Agora, qual dessas 30 mil denominações está correta? E o que te faz achar que a sua é a certa dentre elas? A palavra-chave para entendermos esse paradoxo é tradição. As pessoas são doutrinadas assim que nascem pelos pais ou pastores. As tradições familiares, sejam religiosas ou não, fazem parte do caráter daquela pessoa, que desde cedo foi educada daquela forma. Quando essa pessoa tem um contato com a Bíblia, ela interpretará a Bíblia da maneira que lhe convenha, isto é, sem ferir as suas convicções religiosas, as suas tradições familiares ensinadas ao longo da sua vida. Isso se chama relativização da Bíblia. Cada um tem a sua própria interpretação. E eis aquela famosa frase: religião não se discute. E é aqui que mora o problema. Cada um tem a sua interpretação pessoal, supostamente guiada pelo Espírito. E religião não se discute. As pessoas preferem frequentar uma igreja que partilhe da mesma interpretação que ela tenha, ao tentar debater as suas dúvidas e chegar a uma conclusão plausível. A relativização da Bíblia abre espaço para tudo: igrejas homossexuais com suposta base bíblica, evolucionismo teísta, ou seja, Deus criou o mundo através de um processo evolutivo, ou como vimos acima, um homem de 31 anos que mata sua própria filha ao ler o livro de Apocalipse. Mas como resolver esses problemas? Como saber se entendemos a Bíblia da forma correta? Um homem de 50 anos, que se auto-intitula pastor, pertence à pequena igreja conhecida como Tabernáculo, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia adulterar. Ele usou como base o texto de Oséias 3:1, porém o texto se refere a uma mulher adúltera, e Deus ali fazendo uma comparação entre a mulher adúltera e o povo de Israel que se voltava para outros deuses. Contudo, o pastor leu adulterará ao invés de adúltera e ignorou completamente o contexto do capítulo.
Partindo de sua interpretação equivocada, o pastor teve relações sexuais com a esposa de um membro de sua igreja. O caso teve repercussão nacional e foi transmitido pelo Fantástico. Existem regras que devemos colocar em pauta quando se trata do estudo da Bíblia. A primeira é o compromisso com a verdade. Eu devo estar disposto a aceitar a verdade que a Bíblia me fornece, independente das minhas convicções religiosas. Ao contrário das pessoas que moldam a Bíblia à sua vida pecaminosa, o pensamento deve ser o que eu devo mudar para estar de acordo com a Bíblia, e não o que a Bíblia deve mudar para estar de acordo com a minha vida. Um exemplo claro disso são os grupos que dizem que a Bíblia autoriza o álcool, com base no relato de Jesus transformando água em vinho. Leitura inteligente e contextual. Devemos levar sempre em consideração o contexto do capítulo que estamos lendo. Nunca pegar versos isolados, gerando assim pretextos. É importante analisar o âmbito cultural que o escritor vivia quando escreveu aquele determinado livro. Também é importante ressaltar que a Bíblia é um livro que se completa. Deve-se separar todos os capítulos de todos os livros que falam do mesmo tema e ler todos para um melhor entendimento. Nem sempre você achará todas as respostas para as suas dúvidas em apenas um livro da Bíblia. Algumas pessoas devem se perguntar o que é contexto. Segundo o Wikipedia, contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias que se produz a mensagem que se deseja emitir. Por exemplo, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Veja, o texto isolado diz apenas que choveu por 40 dias. Uma pessoa sem conhecimento bíblico que ler esse texto não terá o entendimento correto. Para que ela entenda esse verso, ela deverá entender o contexto. E qual seria o contexto desse verso? O dilúvio. E como descobrimos isso? Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Isso é o contexto, é a situação em que o texto se encontra. Os versos que lemos se encontravam na situação do dilúvio, portanto, o contexto do que lemos seria o dilúvio. Imagine agora se você nunca tivesse lido a Bíblia e se deparasse com o primeiro verso que abordamos. Juntamente com você, um grande grupo de pessoas na mesma situação. Todas elas, incluindo você, não terão o entendimento correto da situação em que o verso se encontra. Vocês terão interpretações distintas. Suponhamos que todos afirmarem ter tido o entendimento do verso através do Espírito Santo. Pronto, a Bíblia foi relativizada e não existe nada que você possa fazer para convencer aquela pessoa do contrário, porque ela tem a convicção de que tem a verdade. E é por isso, amigos, que existem mais de 30 mil denominações cristãs ao redor do mundo. As pessoas têm a sua interpretação pessoal da Bíblia e se recusam a debater assuntos, pois segundo elas, religião não se discute. Espero que esse vídeo tenha os ajudado. E não se esqueçam, a Bíblia deve ser estudada com responsabilidade. Tenha um compromisso real com a verdade, porque você acreditando ou não, a verdade é a verdade.